Essa garotinha finalmente foi adotada, mas o seu irmão, ao ouvir isso, ficou bem chateado. Ele então a chamou, dizendo que iria lhe mostrar uma coisa antes dela ir embora. Ela decidiu ir, no entanto, o irmão acabou prendendo a irmã no quarto. O irmão colocou uma peruca para se disfarçar de menina, e assim, conseguiu enganar o casal que havia adotado, já que tinha que ser a irmã e não ele. Nesse dia, a garotinha iria atrás do irmão. Já crescida, ela botou o seu plano de recuperar o lugar naquela família em prática. Então, foi até a mansão onde o irmão estava. Ao chegar, ela foi abordada por um segurança, mas, de óculos, o segurança a reconheceu e a deixou passar. Entrando na casa, a jovem começou a procurar o seu irmão traidor. No quarto dele, ela encontrou roupas de mulher. Nesse momento, uma porta se abre. Era o irmão, que estava disfarçado de mulher. A irmã falou: "Finalmente nos encontramos de novo, meu querido irmão." "Mas por que você está aqui?" disse ele. Ela respondeu: "Depois que você roubou o meu lugar, eu passei anos procurando por você." O irmão então pediu para ela sair da casa, mencionando que aquele lugar era muito perigoso. A irmã apareceu por trás dele e, em seguida, o prendeu no armário. Ele, bravo, gritava para a irmã soltá-lo, porém não dava para ouvir. Desde então, a irmã pegou o seu lugar de direito na família. O pai adotivo deu uma entrevista falando que ia adotar uma garotinha. A jovem falou que o pai era muito gentil por sempre ajudar as garotas, mas então ele disse que era melhor a filha não se tornar uma mulher. Ele queria que ela fosse sempre a sua garotinha. Nesse momento, a jovem acabou lembrando de algo importante e deu um recado para o segurança dizer ao seu pai que ela iria ao banheiro. Horas depois, a irmã apareceu. O irmão, ainda bravo, exigia que ela o libertasse. A jovem perguntou o que havia de errado com o pai deles, pois ele parecia um homem muito estranho. O irmão começou a pensar e disse que se ela o libertasse, ele iria contar tudo a ela. A irmã aceitou e então libertou o irmão. O irmão a enganou e foi em sua direção, falando que ela precisava ficar no lugar dela. Momentos depois, o pai chegou, chamando por sua filha. O jovem perguntou por que ele estava ali. O pai entrou no quarto, acompanhado por 2 seguranças. O jovem perguntou o que ele estava procurando. O pai então foi até ele e perguntou se ela estava naqueles dias, já que ele havia dito que não queria que sua filha se tornasse mulher. Então, ele tentou pensar em uma desculpa. Foi nesse momento que o pai mandou os seguranças para cima dele. O pai então descobriu que a garotinha que ele havia adotado era um homem. Ele ficou muito bravo, dizendo que havia adotado uma menina e não um menino. Então ele jogou a foto na cama e perguntou ao filho onde estava a irmã dele. O jovem falou que se livrara dela e que aquele lugar pertencia a ele e não a ela. O homem então ficou muito irado, pedindo para os seguranças levarem o jovem dali. A irmã, desesperada, tentou encontrar uma solução para sair do quarto, até que conseguiu. E, sem perder tempo, foi atrás do irmão, que por sua vez estava em uma situação complicada. O homem falou que as garotas que ele trazia ali sempre escapavam. Então, perguntou se o jovem o enganaria. A sua ex-esposa havia engravidado de um menino de outro homem. Ele ficou com muita raiva por ter sido traído. O homem falou que iria testar um medicamento que impedia as mulheres de ficarem naqueles dias. No entanto, a filha apareceu, falando que queria lidar pessoalmente com o irmão traidor. O pai perguntou a ele se poderia acreditar nas palavras dela. A jovem falou que agora era a hora de recuperar o lugar dela. Ela então pegou um dardo e pretendeu jogá-lo em direção ao irmão, que estava apavorado. Ela se preparou e jogou o dardo, porém, acertou o tanque que continha o medicamento. O homem, ao ver o vidro rachado, tentou consertar, mas foi em vão. A jovem então deu ordem de prisão para o homem, dizendo que ele tinha o direito de ficar calado e que qualquer coisa que ele dissesse seria usada no tribunal. Em seguida, a irmã conseguiu salvar o irmão daquele homem louco. Ele então foi até ela e perguntou se ela era uma policial. A irmã pediu desculpas e revelou que não poderia contar a ele, mas que havia recebido a carta que ele havia escrito, que dizia que o homem fazia experimentos horríveis e que ele tinha que chamar a polícia. Anos atrás, o jovem tinha escrito essa mensagem, até que a irmã encontrou e foi à polícia para denunciar. Porém, o policial começou a sorrir, sem acreditar nas palavras dela. E já que ninguém acreditava nela, a jovem resolveu ser uma policial para descobrir toda a verdade. O irmão agradeceu muito por ela não ter desistido dele. Ela também agradeceu por ele ter salvo ela.